Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o tempo que estamos vivendo. Nós estamos à véspera da Páscoa. E eu lhe pergunto, você sabe o que significa Páscoa? Atualmente e durante muitos anos da minha vida, a Páscoa ela foi evidenciada, como os dias de hoje, por coelho e ovos de chocolate, mas que nada tem a ver com o verdadeiro significado da Páscoa. Hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre o real verdadeiro da palavra Páscoa e o que isso significa para nós cristãos nos dias atuais. A Páscoa, palavra, ela deriva do hebraico Pesach. Pesach significa passagem, passar por cima. E essa referência a essa palavra, ela está ligada com o que aconteceu há muitos anos atrás, no tempo da libertação do povo de Israel do Egito. E eu vou trazer para vocês uma base bíblica que está lá em Êxodo, capítulo 12, no verso 13, aonde nos fala: "E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito." Com certeza vocês já ouviram falar sobre a libertação do povo de Israel da terra do Egito e também sobre as 10 pragas que Deus enviou ao Egito a fim de forçar a libertação deles, pois Faraó não queria de forma alguma libertar aquele povo que vivia como escravos naquela terra. O Senhor, ele levantou Moisés na época como o libertador daquele povo e deu direcionamentos para ele. E na 10ª praga, o Senhor feriu a terra do Egito com a mortandade, aonde o primogênito de cada família seria morto. Porém, o primogênito dos hebreus seria poupado. Então, Deus direcionou a Moisés que falasse àquele povo como que eles deveriam de agir. E o direcionamento dele foi sacrificar um cordeiro macho em perfeito estado e marcar as portas das suas casas com o sangue desse cordeiro. Ao mesmo tempo em que eles iriam assar esse cordeiro e fazer uma refeição juntamente com pães asmos e ervas amargas. Os pães asmos significa que não teria tempo para fazer pão com levedura, o pão aquele que crescesse, não teria tempo para deixar o pão crescer, porque essa refeição se identificaria à ceia do Senhor que hoje nós conhecemos, porque após essa refeição, o povo sairia imediatamente rumo à terra prometida, pois o faraó iria libertar, dar permissão para esse povo sair daquela terra. E as ervas amargas nessa refeição simbolizava o tempo de escravidão e de aflição que aquele povo viveu no Egito. Assim, o povo hebreu procedeu, marcando os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro. Então o anjo da morte, ao passar por essas casas, iria poupar o primogênito de todo o povo de Deus. E dessa forma aconteceu. A 10ª praga veio como juízo sobre o Egito e não só matou o primogênito de todas as casas, como também o filho de Faraó e o primogênito de todos os animais. Acontecendo isso, definitivamente o Faraó deu autorização para o povo sair daquela terra. E aconteceu a libertação do povo de Israel. E também vocês já ouviram falar, quando o mar se abriu. Então, se vocês estarem lendo o livro de Êxodo da Bíblia, vocês vão encontrar todos esses relatos. E vocês vão entender exatamente o que é que Deus fez
com o seu povo naquela época e continua fazendo até hoje. Páscoa significa libertação do povo da escravidão do Egito. Nos dias atuais, a Páscoa ela é celebrada através da ressurreição de Jesus, pois naquela época um cordeiro foi sacrificado como símbolo da libertação do povo de Israel. Dessa forma, Deus enviou o seu Filho primogênito como Cordeiro Santo para ser sacrificado como morte de cruz. Porém, Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou para nos identificar que Ele é santo, que Ele é Deus e que Ele venceu a morte. Hoje, Jesus está disponível para mim e para você. Ele nos dá vida. E hoje nós celebramos a Páscoa como a ressurreição de Jesus. E a nossa Páscoa hoje significa a ceia do Senhor, aonde nós celebramos a ressurreição de Cristo. A última Páscoa judaica, ela deu início à primeira Páscoa cristã, que é o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz em remissão dos nossos pecados. O véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E hoje nós celebramos a Páscoa, todas as vezes que participamos da ceia do Senhor em comunhão com outros cristãos. O pão e o suco de uva identifica o corpo de Jesus e o sangue dele naquela cruz. E a palavra do Senhor nos direciona a nós estar celebrando esse momento até que Jesus volte para resgatar a sua igreja. Que nós possamos estar refletindo sobre o verdadeiro significado da Páscoa e que nós venhamos fazer de Jesus definitivamente aquilo que ele veio para ser, o nosso Salvador. E que nós venhamos estar entregando a nossa vida para Jesus e que nós venhamos estar celebrando a ressurreição dele, pois Cristo venceu a morte. E assim como aquele sangue nos umbrais das portas identificava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, Jesus Cristo, o sangue e o corpo dele, simboliza a nossa libertação, a nossa salvação e o nosso acesso a um reino de Deus. A palavra do Senhor fala que não há outro caminho para se achegar a Deus. Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há como se achegar ao Pai se não for por meio do Filho. Que você possa estar entendendo que o seu acesso a Deus acontece apenas por Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É isso que a Bíblia nos fala e é sobre essa realidade que nós vivemos hoje. Jesus está disponível para mim e para você. E Ele é o nosso Salvador. E Ele quer nos libertar das prisões internas que vivemos. Que nós possamos estar definitivamente entendendo o que a Páscoa significa. Libertação, salvação, ressurreição de Jesus. A cruz está vazia. Jesus Cristo vive e Ele é real na minha vida e pode ser também na sua. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador e faça dele o seu estilo e de vida e tenha o direito da salvação, pois foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para perdoar os nossos pecados. Jesus era santo e não tinha nenhum pecado, mas Ele morreu por todos nós, na verdade por todos aqueles que creem em seu nome e o aceitam na sua vida. Escolha hoje viver a sua vida
entregue aos pés de Jesus.